Pensa só. Por mais de 2 milênios, um mesmo conjunto de textos esteve no centro de debates, de guerras, da arte mais incrível. Mas como pode, né? Como é que tanta gente olhando para as mesmas palavras chega a conclusões tão diferentes? Vamos mergulhar na história dessa busca por significado para tentar responder uma pergunta central. E aí a gente chega na grande pergunta. Parece simples, né? Mas olha, por trás dela existe uma das conversas mais longas e complexas da história da humanidade. Como foi que ao longo dos séculos as pessoas tentaram decifrar o que está escrito ali? Bom, tudo começa com um dilema fundamental. Um desafio que todo leitor da Bíblia enfrenta, mesmo que nem perceba. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a Bíblia não é um livro só, é uma biblioteca inteira. Imagina tentar achar uma única mensagem numa estante que tem de tudo: livro de história, coletânea de poesia, cartas pessoais, textos proféticos, tudo isso escrito ao longo de séculos. Essa diversidade toda é o ponto de partida de desafio. E sabe, essa arte de navegar por textos tão complexos tem um nome: hermenêutica. Pensa nela como se fosse a caixa de ferramentas que os intérpretes usam para conseguir explorar essa biblioteca tão antiga. Tá, mas e aí? Como é que os primeiros pensadores cristãos lidaram com essa biblioteca toda? Eles começaram a ler e viram um problema. Nem tudo fazia sentido logo de cara. A solução deles foi procurar por algo a mais. Imagina só ler algumas daquelas histórias do Antigo Testamento pela primeira vez. Para a igreja primitiva, certas passagens pareciam bem difíceis, até meio chocantes. A resposta deles não foi ignorar esses textos, mas acreditar que existia um significado mais profundo, sabe? Um sentido espiritual escondido ali por baixo da superfície literal das palavras. E foi aí que um pensador, um cara chamado Orígenes de Alexandria, propôs uma analogia muito poderosa. Para ele, um texto era como uma pessoa. Tinha um corpo, que era o sentido literal, uma alma, o sentido moral, e um espírito, o sentido alegórico. E para ele, a verdadeira essência da mensagem estava no espírito. Mas como sempre acontece, nem todo mundo concordava. Logo de cara surgiram duas escolas rivais. De um lado, Alexandria, super influenciada pela filosofia grega, que vivia procurando significados ocultos, alegóricos. Do outro, Antioquia, que tinha uma abordagem mais pé no chão, insistindo no sentido literal, histórico, gramatical. Essa tensão, essa briga entre o que o texto significa em espírito e o que ele diz literalmente, isso ia marcar o debate por séculos. Pois é, essa tensão entre o literal e o alegórico dominou o pensamento por muito tempo. Até que chegou um movimento e mudou as regras do jogo para sempre: a Reforma Protestante. O grito de guerra da Reforma foi sola Escritura, que quer dizer somente a Escritura. E isso foi revolucionário. Significava que a autoridade máxima não era mais a tradição da igreja ou interpretações super complexas, mas o próprio texto. A ideia era que a Bíblia era clara o suficiente para se interpretar sozinha. Mas claro, essa mudança não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo. Começou com pioneiros como John Wycliffe, que queriam que as pessoas comuns pudessem ler a Bíblia. Depois veio Martinho Lutero, defendendo o sentido claro do texto contra as interpretações alegóricas. E por fim, João Calvino meio que sistematizou tudo isso, desenvolvendo um método focado na gramática e no contexto histórico original. O ponto central, a grande virada de chave, é essa ideia que o Calvino resumiu tão bem. O objetivo não é mais impor um significado ao texto, mas sim descobrir a intenção original do autor. A pergunta mudou de "o que isso significa para mim?" para "o que o autor queria dizer para os seus primeiros leitores?". Só que a jornada não parou por aí não. Com a chegada do Iluminismo, uma nova lente, a da ciência e da razão crítica, foi apontada para a Bíblia. E isso transformou de novo a forma como era estudada. É como se a Bíblia saísse do altar sagrado e fosse para a bancada de um laboratório, sabe? Colocada ali do lado de Homero, dos textos egípcios. Pela primeira vez, os estudiosos começaram a analisar a Bíblia não como uma revelação divina única, mas como um documento histórico, um produto do seu tempo que podia ser dissecado como qualquer outro. Isso deu origem a uma espécie de investigação forense do texto, que ficou conhecida como método histórico crítico. Os acadêmicos viraram detetives. Com a crítica textual, eles tentavam reconstruir a cena do crime, ou seja, o manuscrito original. Com a crítica da fonte, procuravam por testemunhas, os documentos que os autores podem ter usado. Eles analisavam até as pequenas pistas literárias, como as parábolas.
E por fim, a crítica da redação investigava como o editor final juntou todas as peças para contar a sua própria história. Percebe a diferença? A pergunta deixou de ser apenas o que o texto significa e passou a ser como esse texto foi construído. O foco mudou da revelação divina para a produção humana. Mas se o foco mudou para a autoria humana, para a construção do texto, ainda faltava uma peça nesse quebra-cabeça. E é na era moderna que essa peça entra em cena, tornando a jornada da interpretação ainda mais complexa. A grande virada do século XX foi a percepção de que a peça que faltava éramos nós, os leitores. A interpretação deixou de ser vista como uma escavação do passado. Em vez disso, a gente entendeu que o leitor, com toda a sua bagagem cultural e pessoal, participa ativamente na criação do significado. E essa nova ideia, claro, abriu as portas para uma explosão de abordagens diferentes. De repente, as pessoas estavam lendo o texto através de novas lentes, analisando as estruturas da linguagem, focando na resposta emocional do leitor, examinando as dinâmicas sociais por trás das histórias e até questionando se um único significado correto realmente existiu algum dia. E é aqui que a gente chega num conceito muito bacana, a tal da espiral hermenêutica. A interpretação não é como cavar um buraco para achar um tesouro enterrado, que seria o significado original. É mais como uma conversa, um diálogo que não para. A gente traz as nossas perguntas para o texto responde com o seu mundo antigo e a gente volta com uma compreensão mais profunda, num ciclo que nunca termina. A ideia é a seguinte: cada pessoa se aproxima do texto com o seu próprio horizonte, seu mundo, suas crenças, sua cultura. O texto também tem o seu próprio horizonte, lá da antiguidade. O verdadeiro entendimento acontece na fusão desses dois horizontes, onde o nosso mundo e o mundo do texto se encontram para criar significado. E assim, depois dessa jornada de milênios, a pergunta parece que muda um pouco. Talvez o mais importante não seja só perguntar o que a Bíblia realmente diz, mas também através de que lentes estamos lendo. Porque no fim das contas, as lentes que a gente usa podem determinar o que vamos encontrar no texto. E essa busca por significado, essa continua.